Boa noite, nobre João Flávio Martinez. Boa noite, meu irmão. Boa noite, pastor. Boa noite aos telespectadores do Arena, né? Meu jeito caipira de falar essa palavra já gerou até contrapontos aqui no canal do CSP Vídeos. Mas eu fico muito feliz, muito contente em poder esclarecer. Nós sabemos muito bem, meu irmão, que quanto mais parecido vamos pensar em nível monetários. Quanto mais parecido uma moeda falsa for com a moeda verdadeira, mais difícil de detectar essa falsidade, esse imbróglio, né? Essa falsificação. Outro dia eu estava com o pastor Joaquim de Andrade, que esse sim é um dos grandes apologistas brasileiros, e ele tirou uma Montblanc que fala, esse é o nome da caneta? Aquela caneta cara, Sim. como é que chama? Acho que é assim que pronuncia, né? Nem sei pronunciar o nome da caneta. E ele mostrou para minha esposa. A minha esposa, ela trabalhou em relojoaria muito tempo, quase 20 anos da vida dela. E lá se vende essas canetas caras. Então minha esposa pegou a caneta, olhou. Minha esposa ficou uns 5 minutos enquanto ele falava no culto. E aí ele voltou e perguntou para ela: Miriam, a Montblanc, sei lá, é falsa ou verdadeira? Aí a minha mulher falou: olha, eu vou dizer para você que é falsa, porque eu conheço a sua vida. Eu acho muito difícil você ter dinheiro para comprar essa caneta. Mas é uma cópia muito bem feita. Se eu não conhecesse você, eu não saberia que era falsa. E aí o pastor Joaquim, então, olha para minha esposa rindo e diz: é verdade, Miriam, a caneta é falsa. Mas a minha esposa, que é uma pessoa que mexeu por 20 anos com ouro, com objetos caros, numa relojoaria muito bem conceituada aqui na nossa cidade, quando ela pegou aquela caneta, ela teve dificuldades para detectar a falsidade da caneta, porque era uma falsificação muito bem feita. Então, quanto mais aceita, é parecida com uma igreja evangélica, mais difícil ou mais dificuldade nós temos de detectar o problema e alertar os irmãos. Querido João Flávio Martinez, para que as pessoas até não saibam distinguir entre o pai, entre o cidadão, entre o homem João Flávio Martinez do apologista. Por que que João Flávio Martinez tem essa postura de se imbuir em detrimento da defesa do evangelho? Por que que João Flávio Martinez, ou seja, a grosso modo, é como se João Flávio Martinez fosse o caçador de briga, como se João Flávio Martinez fosse aquele que anda de intriga, de arruaça com todos. E João Flávio Martinez é um pai, João Flávio Martinez é um líder espiritual, um aconselhador. Qual que seria a distinção para nosso público conhecer dessa forma, por esse ângulo, João Flávio Martinez? Então, pastor Elton, o problema é o seguinte: nós colocamos os pingos nos is. Desde quando nós fundamos o Centro Apologético Cristão de Pesquisas, que é o CACP, nós deixamos muito claro a que viemos. Qual era a nossa missão, qual era o nosso objetivo, a nossa distinção entre igreja e seita, entre o erro e o acerto. Então, a gente, desde o nosso início, a gente sempre deixou muito explícito qual era o nosso posicionamento, qual era a nossa visão sobre seita. Então, por exemplo, uma coisa que o CACP sempre teve como meta: primeiro, edificar muros ao redor da igreja. Esse sempre foi o objetivo principal. E o segundo objetivo é trabalhar junto aos membros das comunidades sectárias para tentar levar até eles o evangelho. Mas veja, esse trabalho não é feito de maneira com falcatruas, com engodos, com sofismas. A gente chega, conversa com amor, com sinceridade, mas também com firmeza. A gente não usa de trocadilhos, de armadilhas semânticas para tentar ludibriar a pessoa. A gente vai falar a verdade. Nós falamos como temos que falar. Nós não vamos dizer assim, vamos economizar no que tem que ser dito. Não, a gente vai Entendi. dizer a verdade. Olha, isso aqui te leva para o inferno. Você tem que escolher. Você vai para o céu, então você tem que deixar isso aqui. Se você quiser ir para o inferno, continua nesse caminho. Sempre dizendo a verdade. Então, talvez seja isso que as pessoas de hoje ficam um pouco impactadas. As pessoas hoje
não estão prontas para encontrar alguém disposto a dizer para elas a verdade. Esse é o grande problema. Diante disso, tudo mudou, o ser humano mudou, a tecnologia trouxe essa inovação e tudo mais. O CACP continua com a abordagem de outrora ou trouxe, diante disso, dessa realidade do nosso cenário atual, contemporâneo, o CACP também traz uma inovação, uma abordagem diferente. Tipo, o senhor disse que foi num lugar e lá abordou, falou a verdade, disse as nuas e cruas. Existe hoje em dia, para o cenário, exige do CACP uma modificação, ou seja, exige uma dinâmica diferente na abordagem? Eu gostaria de que o senhor falasse sobre isso, a metodologia de abordagem. Tá, então vamos lá. Em primeiro lugar, hoje, nós temos aí a ditadura do politicamente correto. Nós estamos aí diante de um problema que não é só eu que estou reclamando. Você pode observar aí que aqui mesmo, aqui no YouTube, dependendo do que a gente for falar, se falar, nós somos derrubados do ar, É tá verdade, certo? é Então verdade. nós temos aí a ditadura do politicamente correto no YouTube, no Instagram, em todas as mídias sociais, Isso é verdade. nos canais abertos de televisão e rádio. Então nós estamos vivendo isso. Isso quem reclama são pessoas que fazem televisão aí, humor. Agora, o jornalista Siqueira foi notificado numa multa em 35 milhões de reais, porque ele criticou aquela empresa de hambúrguer que usou crianças para falar de ideologia de gênero. Isso não é nada mais, nada menos do que censura. Então, nós estamos vivendo aí uma época de censura. Para você ter uma ideia, nós do CACP já sofremos 11 processos e 2 inquéritos. 2 inquéritos. É óbvio que tudo isso nos faz ter uma bagagem e faz com que o nosso falar seja, digamos assim, temperado com a parte do jurídico. Então, há muitos vídeos que eu faço, quando eu sei que é polêmico, eu mando para o doutor Eliezer Mello, que é o advogado do CACP, que é um membro do CACP, ele analisa, ele fala, João, se você pôr esse vídeo no ar, nós vamos para o tribunal. Se você tirar do ar e mudar isso, talvez a gente não vai para o tribunal. Então, o que acontece? Muitas vezes, nós somos rechaçados no direito de falar e no jeito de falar. Então, sim, nós temos se aprimorado por causa de questões jurídicas, por causa de censura das mídias sociais, inclusive mídias que estão na mão de gente comunista, esquerdopático, gente ligada a esses grupos LGBTQI+. Então, nós estamos vivendo, sim, um momento dessa problemática. Outra questão é que tanto eu quanto o professor Paulo Cristiano e os demais membros do CACP, a gente vem estudando, que nem eu fiz uma faculdade, eu já tinha feito teologia, né? Depois eu fiz faculdade de história, depois eu fiz uma pós-graduação em cultura teológica. E o professor Paulo Cristiano já fez uma faculdade e 2 pós-graduações. Então, automaticamente, a gente vem se aprimorando. E isso faz com que você escreva um pouco mais, digamos assim, rebuscadamente. Isso faz com que você fale um pouco melhor. Isso faz com que você se expresse de uma maneira mais delicada, etc. e tal. Mas eu ainda me considero esse bom caipira aqui do interior de São José do Rio Preto, aqui no interior de São Paulo, né, São José do Rio Preto, e eu ainda tenho o meu jeitão de falar, né, meu jeitão caipirês. Mas eu tenho que, sim, me policiar, eu tenho que tomar cuidado com o falar devido a todas essas problemáticas.